E aí pessoal, tudo certo? Como estão vocês, amantes de séries, amantes de true crimes, amantes de FBI, CIA, KGB, Polícia Federal, enfim, que envolvem histórias reais de assassinatos, de crimes. Hoje, fazer uma análise muito breve da segunda temporada de Mindhunter. Essa série que passou na Netflix, está disponível na Netflix, tem 2 temporadas e fala-se que não vai ter mais temporadas. É uma série baseada no livro Mindhunter, que ele é completo, eu não li o livro, mas diz que ele é completo, e essa série ela foi proposta para ter 5 temporadas. Mas as informações que se tem é que ela morreu na segunda temporada, então para quem quer ir adiante teria que ler o livro. Mas vou fazer aqui uma análise técnica, não. Uma análise simples, meio que comportamental, filosófica talvez, da segunda temporada, que na minha concepção ela tocou em várias feridas, mas eu já vou entrar nessa questão, fica por aqui, não foge, porque eu não vou fazer aquela análise do diretor, de fotografia, de filmagens, essa questão técnica não é a minha área, eu não domino. Eu vou fazer uma breve narrativa, uma conversa com vocês sobre o que eu percebi das questões mais voltadas ao que eu digo feridas, né? Vamos lá, diretamente agora então, sem enrolar, enrolei já 1 minuto e meio. A série Mindhunter, segunda temporada, série baseada em fatos reais, lá dos anos 70 do FBI, quando pessoas inovadoras, particularmente 2 agentes do FBI muito inovadores, eles procuraram ir além dos estudos antigos que o FBI já tinha. E aí eles então investiram o tempo deles, o conhecimento deles, do Departamento de Ciência Comportamental. Esse é o departamento que foi, inclusive eles ganharam um pequeno espaço no subsolo, sem muito recurso, eram apenas, no princípio, 2 agentes trabalhando, depois veio uma doutora, psicóloga, a doutora Wendy, né? Eu também não vou nessa análise me apegar muito a nomes, tá? Porque isso é coisa que é floreio e que vai só tirando um pouco a atenção da gente. Eu vou frisar basicamente questão ampla, questão mais genérica, porém filosófica. A gente tem o quê? É a partir desse estudo de ciência comportamental do FBI que nasce o termo serial killer. Trata-se de 2 agentes, um conseguiu convencer o outro, o nome que eles usam na série não é o nome deles na vida real. Mas na série é o agente Ford, o Holden Ford e o Bill Tent. Esses 2 então eles começam a estudar o comportamento do assassino através de entrevistas com assassinos. Lembrando que quando eles começaram não existia o termo serial killer ainda. Eles se referiam a assassinos múltiplos, a pessoas que cometeram vários assassinatos, mas eles vão entrevistar pessoas que cometeram vários assassinatos para entender o procedimento e o comportamento dessas pessoas. Então eles gravavam tudo, transcreviam e faziam uma análise, que depois, na segunda temporada, aparentemente ficaria mais forte a presença da doutora Wendy, que é uma doutora mesmo, psicóloga, que ela deixa o trabalho dela na universidade para se juntar como consultora do FBI. Mas as análises que eu digo das feridas, que eu anotei aqui, é uma série que toca em várias questões que na época não estava muito alarmante, digamos assim. No finalzinho da primeira temporada, um dos agentes vai visitar o Ed Kemper, que é um dos assassinos desse em série, que estrangulava pessoas. No último episódio da primeira temporada, o agente Ford, ele tem um ataque de pânico. E é algo que não era comentado muito na época. Então esse ataque de pânico que ele ficou internado ali uns minutos, umas horas, teve que começar a tomar Valium, o que representou um certo preconceito por parte do parceiro dele, o fato dele tomar Valium. A equipe começou a questionar se ele estaria apto para continuar exercendo a função, porque ele praticamente começou a ser visto como, a partir de agora, pode ser que ele esteja incapacitado. Só que não, durante a segunda temporada inteira, ele acaba não tendo mais ataques de pânico. Só que o telespectador, a pessoa que está ali acompanhando, acredita que a qualquer momento ele vai ter ataque de pânico. Ele teve no finalzinho no primeiro episódio da segunda temporada, quando o ex-chefe dele dá uma real nele, uma lição de moral, um xingamento, porque todo mundo achava que o chefe dele tinha se aposentado. Mas não, o chefe dele foi retirado da função do cargo de chefe, justamente por causa das molequices, digamos assim, das molecadas,
por ele não ter conseguido controlar esse agente Ford, que era altamente intuitivo. E essa questão dele ser intuitivo é o que o novo chefe dele, o Ted Gunn, vai pedir para que ele mantenha a intuição. Porque até o momento não se tinha muita literatura sobre isso, não se tinha muito onde buscar. Praticamente eles é que estavam no pioneirismo disso. E aí o chefe dele, o novo chefe, pede justamente para ele ter a intuição. Mas ele também pede para que a doutora Wendy e o parceiro Bill cortem as asas dele, mantenham ele sempre controlado. Então, eu acredito que eles abordaram essa questão do pânico como um estresse absoluto do trabalho. Ele passou por muito estresse. E foi justamente quando o Ed Kemper vai dar um abraço nele, no hospital psiquiátrico, que ele desenvolve esse primeiro ataque de pânico. Ali acaba a primeira temporada. E na segunda temporada não foi muito abordado, embora acredito que muita gente imaginou que seria mais abordado. O que essa segunda temporada trata bastante também? Eu vi questão de gênero ali. Por quê? Porque o FBI, na década de 70, eles retratam um FBI altamente machista, de certa forma até misógino, e a doutora Wendy, que vem fazer o trabalho com eles, ela é meio que sempre vista como suspeita no sentido de capacidade. Ou seja, por ela ser mulher, ela é sempre relegada ali a ficar no subsolo, apenas recebendo o trabalho que os agentes faziam de campo. Ou seja, o trabalho dos agentes era ir até as penitenciárias e entrevistar os assassinos em série que mataram muitas pessoas e que tiveram certa notoriedade. Tanto que só um momento a doutora Wendy, que é a mulher na série, em apenas um momento ela vai fazer uma entrevista, ela se dá muito bem nessa entrevista, mas ela é repreendida pelo chefe dela, dizendo que ela é mais útil ali dentro do departamento. Porque no princípio eles ganharam apenas um espaço no subsolo. A questão de renda ali para eles, as verbas, era extremamente limitada, o que deixava eles sempre com as mãos atadas, tinha que fazer tudo no limite. E aí a série toca em mais uma ferida, que é a questão da diversidade, porque a doutora Wendy, ela é lésbica. Na cidade onde ela morava antes, na universidade, ela tinha um relacionamento aberto, às claras. Só que no FBI, ela tem que manter isso escondido. Inclusive, ela acaba se envolvendo com uma garçonete e isso fica escondido por debaixo dos panos. Inclusive, numa das entrevistas que ela faz com um dos assassinos, ela usa a história pessoal dela de ser lésbica para ganhar a confiança do assassino e fazer com que ele se solte e revele mais. E depois, todos os homens ali do departamento parabenizaram ela por ter inventado essa história de ser sapatão, que é falado inclusive de uma forma bem pejorativa. Ah, então você é sapatão, o policial fala, o bandido lá fala, o assassino, e aí ela tem que tratar aquilo como mentira. Quando dizem, nossa, você inventou essa história de ser sapatão para ganhar a confiança dele, você foi muito bem em inventar essa história. E ela concorda, ela não desafia os homens que estão ali, ela deixa a coisa acontecer. A segunda temporada, ela praticamente, ela foca, diferentemente da primeira temporada, ela estaciona ali em Atlanta, onde começou a ter assassinos de jovens negros, crianças negras e jovens negros, adolescentes. E ali praticamente passa a segunda temporada inteira. Só que ali o que é que se percebe claramente? É o engessamento pela burocracia estatal. Eles precisam imprimir folhetos para tentar atrair um suspeito, só que tem que ter autorização de tudo quanto é departamento, tem que ser ligado a uma gráfica que aparentemente eles dão a entender que é ligada a amigos do prefeito, algo assim. Então existe toda uma burocracia. Eles não conseguem se desamarrar totalmente. Então isso trava as investigações e faz com que atrase para se chegar nos resultados. E isso eu acredito que é uma ferida, porque demonstra como realmente a burocracia estatal, muitas vezes ela serve para dar uma transparência, uso importante do dinheiro público, só que ela acaba travando as investigações. E isso a gente traz para as realidades de todos os locais, porque a gente percebe que, inclusive tem um momento que um dos policiais precisa de um rolo de fita, creio eu. Aí o cara lá do almoxarifado fala, certo? Me traga o rolo que acabou, que daí eu libero um rolo novo.
mas o cara não tinha mais o rolo que acabou, entendeu? Tipo, acabou, jogou no lixo, alguma coisa assim. Questões raciais. Por exemplo, em Atlanta, vários negros que são mortos. Começam crianças negras a desaparecerem. E aí, o FBI, quando tava lá para entrevistar um desses assassinos em série, um dos policiais, o Ford, acaba sendo cooptado. E ele vai ter um encontro com mães negras que tiveram seus filhos desaparecidos e mortos. E aí, o que começa a ser interessante a partir daqui? Para quem gosta de emoção e tal, e ação, não vai ter nessa série. Só que ela é bastante mental, ela é psicológica. Aí, com o desenrolar das investigações, com o andamento da presença do FBI ali em Atlanta, para começar a estudar o desaparecimento desses jovens negros, fica evidente que, por serem negros, dos bairros pobres e negros, não tem a mesma atenção estatal. Tanto que quando o agente do FBI começa a ir na vizinhança e conversar com pais e mães e parentes dos jovens que desapareceram, eles dizem que a polícia até o momento nunca apareceu ali. Ou seja, os policiais brancos, em sua grande maioria, não ouviram de fato a população negra que estava perdendo seus filhos. E aí a investigação ela começa a avançar, fica extremamente difícil. Ao final de tudo, eles conseguem pegar o suposto assassino em série, o serial killer, mas eles só conseguem ligá-lo a 2 assassinatos de adultos. E até hoje, 2023, desde 2029, quando foi feita essa série, a segunda temporada, eles terminam dizendo que dos 29 assassinatos de jovens negros, apenas 2 adultos é que foi identificado. Os outros 27 seguem até hoje não identificados. Fica no ar que o mesmo que matou os 2 adultos negros também teria sido o mesmo que matou as 27 crianças negras. Só que não se tem uma confirmação comprovada disso. É uma coisa também que fica no ar e que ainda hoje muitas mães procuram por respostas. Outro ponto interessante que a série toca é sobre, eu percebi isso, sobre a questão de adoção. Por quê? Porque um dos policiais, o Bill, ele adotou uma criança, ele e a esposa dele adotaram uma criança aos 3 anos de idade. E aos 6 anos de idade, essa criança começa a ter um comportamento extremamente estranho. Ela sempre teve comportamento estranho de não falar muito. Nesse momento, nas primeiras partes, quando aparece a criança ali, eu imagino que no futuro essa criança seria ligada ao quê? Algum traço psicopata genético, porque ela tem um olhar muito frio, um olhar muito distante, ela não conversa, ela não fala. Inclusive, num momento, a mãe adotiva dessa criança, ela fala que ela agradece por essa criança não ter saído dela, por causa dos comportamentos. Essa criança, inclusive, ela vai presenciar a morte de um bebê. Várias crianças um pouco maiores, adolescentes, pegaram um bebê para brincar e esse bebê ele morre afogado. Ele engasga, no caso. E essa criança adotada, muito estranha, ela tem a ideia de colocar esse bebê morto num crucifixo. E ele nunca falou sobre isso. Só que os pais dele, que é o policial e a mãe adotiva, entendem que ele fez isso porque na igreja ele ouviu um sermão sobre a ressuscitação de Jesus, que ressuscitou na cruz. Então, o que a mãe bate na tecla o tempo inteiro é que a criança não tem problema nenhum, ela entra em negação total e afirma que a criança teve a ideia de colocar esse bebê morto na cruz para que ele ressuscitasse. Só que isso nunca foi falado pela própria criança. E aí eu também vejo outra ferida, porque na época não se falava em autismo. Eu imaginei que ali foi uma abertura para começar a falar também em autismo, então eu comparei isso. Ou essa criança, em futuros episódios, em futuras temporadas, seria conectada com a questão de autismo, ou com a questão da psicologia, que seria da psicopatia genética, porque ela foi adotada. Em alguns momentos, eles justamente comentam algo, os pais adotivos dele comentam algo, não saber a origem da criança, quem eram os pais dele antes. Por isso que eu imaginei que seria feita uma conexão entre a frieza da criança, a atitude dele em participar ali da morte de um bebê, eles iriam conectar isso com algum traço genético da psicopatia. Mas não se entrou nisso, não foi abordado isso na série inteira. Por fim, essa foi uma análise rápida
de algumas feridas que eu vi na segunda temporada de Mindhunter. Me prendeu do começo ao fim. É como se fosse um gigantesco longa-metragem, mais longa mesmo, um gigantesco metragem, dividida em pequenos episódios ali de 1 hora, 47, 50 minutos. A temporada 2 tem 9 episódios, só que são 9 episódios que te prendem muito. Te prendem tanto a ponto de você esperar uma continuação. E informações que se tem é que ficou muito caro para Netflix, o preço deles não se ajeitaram com o diretor, e que me parece que eles cancelaram oficialmente. Mindhunter não vai mais ter as 3 temporadas que esperávamos, por isso que é um balde de água fria para quem gosta da questão visual. Só que isso também me inspirou a ler o livro. Agora eu vou tirar um tempo para ler o livro, o que seria ali dentro as últimas 3 temporadas, né, das 5 temporadas previstas. Lembrando que trata-se de uma série dos anos 70, realmente deve ser muito custoso, muito caro para fazer isso a Netflix, porque os carros são muito antigos, as localidades, as roupas, dá de ver que esse é o cenário, ele é para te colocar dentro dos anos 70 mesmo. E dos anos 70 não só enquanto visual, mas também das questões problemáticas sociais que estavam acometendo a sociedade naquela época. Por isso que, assistindo hoje, que em 2023, a gente tem que também ter um cuidado para não comparar com o que seria hoje em dia. Mas, na verdade, você assistindo a série Mindhunter, você entra num túnel do tempo e você vai parar lá nos anos 70. Por isso que ela não traz uma questão atual. Muitas coisas ficaram soltas, que não foram amarradas na série, seriam amarradas nas últimas temporadas e não foram. Por isso que, novamente, frustra. Só que agora a questão é ler o livro. Então, pessoal, essa foi uma análise mais filosófica, social e política das feridas que eu vi serem tocadas na série Mindhunter na segunda temporada. Se você ficou até aqui, você realmente é um grande fã de séries criminais, de séries que envolvem mentes assassinas, crimes reais. E se você tiver alguma dica de outra série, outras questões ou até alguma outra ideia sobre a segunda temporada, escreve aqui nos comentários, vamos bater um papo e esperar então pelos próximos vídeos. Vamos continuar fazendo aqui vídeos para abordar filmes de serial killers, séries de serial killers, envolvendo essa questão do mundo criminal, da psicologia criminal. E encerramos por aqui e até a próxima. Tchau!